Estamos com TV Diagnóstico. Chega essa época do ano, as famosas águas de março, né? O finalzinho do verão, e aí muita chuva. Nesse período é o período que todo mundo acaba ficando em alerta por conta da leptospirose, que é uma doença bacteriana causada pela urina dos roedores e pode aí afetar humanos e também animais. Para você saber mais informações com relação a esse assunto, como se prevenir, não é? Com relação a esse problema, nós trazemos hoje a veterinária Daniela Soter. Tudo bem, Daniela? Como vai? Tudo bom, boa tarde a todos. Daniela, as estimativas quanto à leptospirose em Petrópolis ainda estão altas? Muito altas. A população de ratos é extremamente grande. É uma das cidades onde a gente tem uma marcação de risco alto com relação à população de roedores. Há uma forma de combater esse problema? Bom, isso aí é uma questão de saúde pública, né? Então, os ratos, nós temos 3 problemas bem graves na cidade. Um é com relação aos rios. A cidade é uma cidade inundada naturalmente, tem fontes de água o ano inteiro, mesmo na época de seca. E com relação à limpeza urbana, que a gente tem uma deficiência razoável com relação a isso. E com relação também à educação da população no que diz respeito ao armazenamento e o armazenamento do lixo caseiro. Bom, como se dá o contágio, não é, da doença? É só por meio de roedores mesmo? Não, na realidade, nós temos 2 formas de contaminação. Seria a primeira forma, a forma direta, seria através da ingestão diretamente da água ou de tecidos na manipulação de exames laboratoriais e você ingere e tem contato direto com a bactéria. Ou através de águas contaminadas ou alimentos contaminados com a urina do rato. Agora, se um animal pegar a leptospirose, ele pode transmitir para outro animal, até para o ser humano? Sim. A leptospirose é uma zoonose, isso significa uma doença que é passada de animal para o ser humano. E por isso, em função disso, é uma doença de notificação compulsória. Casos de leptospirose relatados em clínicas veterinárias têm que ser comunicados. E aí só os cães se contaminam ou gatos também, ou outros tipos de animais? Não, a leptospirose, na realidade, ela é uma doença onde alguns indivíduos, como roedores e alguns animais silvestres, servem como reservatório. Eles possuem dentro do organismo a bactéria, eles abrigam essa bactéria, mas eles não adoecem. Cães, com maior facilidade, maior incidência em cães domésticos, né? E raramente em gatos, mas pode acometer gatos também. Agora, uma vez que o nível da água, de repente de uma enchente, de um transbordamento, tenha diminuído, aquela bactéria ela pode sobreviver por quanto tempo? De repente, se aquela água tiver inundado a casa de alguém, ou alguma coisa, ou alguém, enfim, tenha entrado em contato com algum objeto específico que esteja sempre em circulação, ou de humanos ou de animais. Esse é o maior problema da leptospirose, porque na realidade a leptospirose, mesmo após as águas, após as enchentes, como nós vivemos numa região de rios, como eu já falei, nós temos sempre áreas de alagamento. E a bactéria, ela, em áreas úmidas e de alagamento, ela consegue sobreviver até 6 meses no ambiente, sendo passível nesse intervalo da contaminação. Quais são os sintomas específicos da leptospirose? Bom, o sintoma clássico e o que mais chama a atenção do proprietário é a icterícia, que é aquele tecido amarelo. A gente começa a perceber as mucosas amarelas, boca, olhos, a própria pele, dependendo da intensidade da doença, porque é uma bactéria que ataca principalmente rins, instalada nos rins, e grandes danos hepáticos também no animal. Essa doença é uma doença que pode matar? Tem uma alta incidência aí de morte? Tem sim. A leptospirose, além do sintoma de icterícia, ela causa anorexia, vômito, diarreia, tem vários outros sinais clínicos que muitas vezes, na fase inicial, são confundidas com outras doenças e a gente precisa de um diagnóstico diferencial através de exames específicos para poder tratar corretamente, mas ela é uma doença altamente letal, ela tem um índice de mortalidade grande nos animais.
Então, assim, pelo que você está falando, mesmo que não tenha uma enchente, por exemplo, se tiver uma proliferação de ratos, quer dizer, os animais e as pessoas ali naquela região, elas podem se infectar. Sem dúvida alguma. Os ratos, eles ao se alimentarem, eles urinam no próprio local e a gente sempre orienta os proprietários que não deixem comida à vontade para que isso não seja um atrativo para os ratos virem visitar o ambiente doméstico durante a noite, as rações principalmente, né? Tem uma história de que é legal tirar, né, a ração Exatamente, à noite, oferece água, durante o dia. Água também? Água não. A água eles normalmente não são atraídos pela água, eles são atraídos pela ração, pelos restos de alimentos e consequentemente acabam contaminando os bebedouros, enfim, em função dessa busca do alimento. E como prevenir? Né? Como, assim, não passar por esse problema de maneira alguma? Pois é um problema grave, é um problema sério esse controle, mas nos animais a gente tem como minimizar os sintomas da doença, elas podem vir de forma mais branda através da vacinação. Em áreas de grande incidência de ratos, o ideal é que essa vacinação seja feita a cada 6 meses. Independentemente da vacinação que tem aquele compêndio de vacinas, de doenças, existe uma vacina específica para a leptospirose. Em áreas endêmicas, ela realmente deve ser feita a cada 6 meses. E paralelamente a isso, o controle populacional dos roedores. Isso aí é de extrema importância. A gente não consegue evitar, é uma doença que a gente não tem como erradicar no nosso país, principalmente, em função do que já foi dito, mas a gente tem como ter um controle bastante razoável e prevenir que nossos animais tenham contato e se infectem com isso. Só para finalizar com relação à vacina, a vacina seria o quê? V8, V10? É uma vacina bem acessível, né? Uma coisa que você paga 2 vezes por ano. Sim, exatamente. Na realidade, assim, a V8 e a V10, elas têm um compêndio das doenças todas, né? Não só a leptospirose, como outras doenças, principalmente as doenças que acometem os filhotinhos. E existe a leptospirose para você poder exatamente fazer entre uma dose anual e outra, porque a V8 e a V10 são administradas anualmente. Nós temos a leptospirose especificamente, que pode ser feita a cada 6 meses. Quer dizer, no intervalo entre as vacinações anuais, a gente faz uma dose de leptospirose. E são vacinas acessíveis. São vacinas bem acessíveis. Hoje o custo de uma vacina não tem como, não dá para comparar com o gasto de uma internação e o risco de você perder o seu animal de estimação, um animalzinho querido, né? Agora, muita gente acaba ministrando, não é, aquele veneno para rato, que é até um veneno que não é legal, não é, no sentido de lícito, não tá sendo proibido, a venda está sendo proibida e tal. Quais são os riscos, não é, além da questão de trabalhar com uma coisa que não é lícita, quais são os riscos de você trabalhar, por exemplo, com veneno para rato? Bom, você está falando diretamente do chumbinho. Ele é um veneno proibido. Em muitos países já não existe nem a possibilidade da comercialização, é contrabando. No Brasil, a gente infelizmente ainda tem estabelecimentos que a gente consegue comprar. E o que acontece com o chumbinho? Além do risco e alta mortalidade de crianças por acesso ao chumbinho, nossos animais também, porque muitas vezes eles vão antes dos roedores. E sem contar que eles também podem ingerir um roedor imediatamente após a ingestão desse chumbinho e morrer envenenados, né? E um outro fator muito interessante com relação a isso é que o chumbinho ele não faz uma eliminação da colônia toda. E isso gera o quê? Proliferação de novos indivíduos. Morrem poucos ratos em função do chumbinho. Eles não vão voltar, os ratos, quando eles percebem que existe uma mortalidade por um determinado alimento em um determinado local, eles não voltam, mas aqueles indivíduos que foram mortos, eles são repovoados. A colônia é repovoada, as fêmeas voltam a se reproduzir e quando chega ao limite de indivíduos daquelas colônias, os restantes vão montar novas colônias. Então a gente tem uma proliferação maior ainda de ratos. Ou seja, na verdade é jogar dinheiro fora com relação a isso e ainda botar o animal ali num risco muito maior. O animal e o ser humano, sem dúvida alguma. Tem alguma alternativa? Porque, assim, às vezes até por desconhecimento, vamos dizer assim, né? Às vezes por desconhecimento as pessoas acabam comprando uma coisa que é mais acessível, que nos bairros ali seja mais fácil de ser comprado. Mas, se forem apresentadas alternativas, fica um pouco mais fácil das pessoas terem aí o acesso ao conhecimento e mudarem uma cultura, não é? Existem primeiramente a forma realmente da higiene.
isso, existem rodenticidas e existem substâncias que não são tão tóxicas imediatamente como é o chumbinho e que a gente tem como utilizar. Mas o ideal realmente é procurar instituições que façam esse controle de roedores, isso é viável, mas realmente a higiene da população, a conscientização com relação a isso é importante. Agora, se uma pessoa, de repente, né, ela tá ali com o animal dela já com algum problema, essa pessoa, como ela faz para tratar a doença, a leptospirose? Bom, a leptospirose ela é uma doença que você tem que tratar imediatamente. O risco de morte é muito grande, o animal deve ser internado, são dosagens altas de antibióticos e tratamento sintomático, quer dizer, o tratamento do vômito, da diarreia, a fluidoterapia, que é a reposição do líquido que ele perde em função do vômito e da diarreia. Existem sequelas em função da leptospirose, o animal geralmente manifesta sequelas renais, sequelas hepáticas, isso ele vai levar para o resto da vida. Como eu já falei, é alta mortalidade, mas socorrido de uma forma mais rápida, aqueles proprietários que têm um contato mais direto, mais íntimo e percebem qualquer alteração do seu animal, correndo para o veterinário, a gente consegue ter uma margem aí de recuperação razoável. É uma questão de responsabilidade, não é? Quer dizer, tem ali o bichinho, seja adotado ou seja comprado, tem que ter a responsabilidade com o bicho para que ele possa aí ter uma vida mais longa e dar as vacinas, porque são vacinas super acessíveis, você gasta, sei lá, R$80 por ano para deixar aquela vacina atualizada ali no bichinho e você está resguardado com relação a determinados problemas e acaba não sendo pego de surpresa, vamos dizer assim, por conta de doenças que estão tão comuns e tão fáceis, são tão fáceis muitas vezes de serem tratadas ou serem contidas, né, ou erradicadas. Então a questão é ter um pouco mais de consciência e ter responsabilidade aí com relação à posse do seu bichinho mesmo. Eu quero agradecer a sua presença aqui no TV Diagnóstico. Obrigada a vocês. Quem quiser saber mais informações com relação a esse assunto, a leptospirose ou qualquer outro assunto, como pode entrar em contato com você? Eu trabalho na Pet Amado, terças e quintas, o telefone de lá é 2246-0360 e o meu celular é 99233-9635. Muito bem, muito obrigada mais uma Obrigada vez. a vocês. Eu conversei com a veterinária Daniela Soter, ela falou um pouquinho aí sobre a leptospirose nesse período aí que chove tanto, não é? E acaba tendo algumas enchentes. A única alternativa que você tem, a melhor alternativa que você tem para poder prevenir aí o seu bichinho dessa doença é poder atualizar a vacina, uma V8, uma V10, que tem aí tantas doenças que são tratadas por essa vacina, uma vacina que é anual, que você paga, sei lá, R$80, R$70, e você tem o controle de qualquer problema com relação ao seu bichinho.